Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou grato a Deus pela minha vida. Há 1 ano atrás, irmão, eu fui desenganado por 3 médicos. Um é daqui da cidade, o Dr. Hobbs, problema sério de rins. Eu fui para o Pará, contraí hanseníase, mas na obra do Senhor, eu quero dizer que nós somos mais do que vencedor. Aleluia. Eu quero dizer que a minha pressão era altíssima. Eu contraí também o diabetes, é uma doença terrível. Quando o pastor falava aqui de hemodiálise, o médico, o Dr. Hobbs, me deu 6 meses para me estar com hemodiálise. Ele falou: eu vou tentar segurar os seus rins, eu vou tentar manter você vivo, porque o homem, quando passa a fazer hemodiálise, 50% está morto. Quando o pastor Jesus falou que Deus devolveu minha vida 50%, eu quero dizer que Ele devolveu muito mais, pastor. O Senhor não faz as coisas pela metade. O Senhor, quando Ele faz uma coisa, Ele faz completa. E o Senhor fez na minha vida. Muitas vezes a gente andava, sem fazer a obra do Senhor. Muitas vezes a gente andava encostando em algumas pessoas. E quando a gente faz isso e o Senhor tem algo para você, eu quero dizer que Ele vai fazer você fazer. Ou você faz ou você faz. E eu quero dizer que eu sentia muitas vezes debilitado. O diabetes não saía dos 630. O colesterol estava 450. Eu era um vivo morto. Eu não aguentava caminhar, eu não aguentava ir no banheiro, eu não aguentava fazer nada se não fosse a minha esposa. E um certo dia, eu comecei a levantar uma campanha de madrugada. Eu quero dizer que o homem, ele clama quando ele tem as suas necessidades. O homem ora quando ele está sendo abençoado. E o homem louva quando ele está preparado para ir para o céu. Aleluia. A Bíblia fala que o céu, pastor, é lugar de louvor. É lugar de adoração. E quando a pessoa adora ao Senhor, eu quero dizer que o coração de Deus alegra. Quando o homem tem necessidade de Deus, ele ora ao Senhor. Mas quando o homem está na profundeza, ele clama ao Senhor. E eu quero fazer uma pergunta na igreja hoje: como está a sua posição diante do Senhor? Eu quero fazer uma pergunta às irmãos, irmão: como está a sua posição diante do Senhor? Aleluias. Eu quero dizer que vocês podem glorificar a Deus, porque lá no céu não vai ter essas cadeiras não, irmão. A Bíblia fala que lá só tem 24 cadeiras. A Bíblia fala que lá só está os poderosos que serviu a Deus pela fé. Nós servimos pela graça. E quando nós servimos pela graça, eu quero dizer que lá não vai ter cama, lá não vai ter cadeira, lá vai ter glória 24 horas, porque não vai ter noite. É dia após dia, o homem vai ter glorificando a Deus. E quando o homem glorifica a Deus, eu quero que o inferno treme. O diabo está preso. E neste momento eu tenho certeza que ele está clamando lá de com todo. Sabe por que o diabo clama, irmão? É porque diz que aonde não tem Deus, só existe clamor. Porque aonde não tem Deus, só há sofrimento. Eu vou mostrar que o homem clama quando ele está na necessidade de Deus. Jonas perdeu a oportunidade de fazer a obra do Senhor livremente. Todo mundo sabe disso. A Bíblia fala que o Senhor chegou em Jonas e falou: vá à cidade de Nínive e prega a minha palavra para aquelas 120.000 pessoas. Mas se eles não ouvirem a tua palavra, eu vou destruir aquela cidade. Jonas teve a oportunidade, mas Jonas estava acomodado. Ele estava no seu momento de lazer, no seu momento de prazer. Eu creio que ele estava com dinheiro no bolso. Ele estava no momento falando: eu não vou naquela cidade porque aquele povo é cruel, aquele povo é mau. E se eu for lá e falar de Deus para eles vão me matar. Eu vou, eu falo por experiência própria. O homem, quando desvia da presença do Senhor, ele está marcando a sua própria sentença. Eu ainda não li na palavra.
Eu quero dizer que o Senhor faz assim. Muitas vezes a gente lê, muitas vezes a gente não lê. Muitas vezes a gente tem um conhecimento, e esse conhecimento a gente passa segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito. E eu quero dizer que eu aprendi a ser movido pelo Espírito Santo, e não tem nada que me tira isso, porque vem da parte de Deus. E quando as coisas vêm da parte de Deus, eu quero dizer que nada tira você da presença de Deus. Aleluia. O que Jonas fez? Fugiu para Tarsis. A Bíblia fala que Jonas dormia. Outro erro do crente. Muitas vezes nós dormimos no ponto porque não temos a capacidade de adorar a Deus. Nós estamos acomodados. Os dias são maus, nós vivemos os últimos dias. A Bíblia fala que nós temos que adorar, glorificar, buscar, pregar a palavra. Quando eu falo em pregar a palavra, eu vejo Paulo todo com cheba, porque ele era perseguidor. Quando ele era perseguidor, eu creio que Paulo andava todo certinho, bonito, bem vestido. Mas quando ele foi dado por morto por 3 vezes, levado pedrada, paulada, cacetada, eu quero dizer que alguns ossos do seu corpo quebrou. Eu quero dizer que ele foi dado como morto. E eu quero dizer que a sua aparência transfigurou diante dos homens. Ele não era mais um homem bonito, porque toda a sua aparência foi desfeita. O homem, quando serve a Deus, ele não passa a ser muitas vezes um homem bonito. Ele passa a ser um homem que serve ao Senhor, e o poder de Deus habita sobre ele, e nem o inferno pode com ele. Aleluia. Nem o inferno pode com vocês. Muitas vezes vocês pensam que o diabo não tem vontade de tocar na vida de vocês. Muitas vezes você fala: eu tenho minha vida estável. Eu quero dizer, se você sair da presença de Deus. Jonas, vamos continuar na palavra de Deus em Jonas. Diz que Jonas desceu. O Senhor permitiu que uma baleia engolisse ele. E a Bíblia fala que ele desceu na profundeza do mar. A Bíblia fala que quando Jonas sentiu necessidade de Deus, quando Jonas viu que tudo ao seu redor estava perdido, ele olhou para Deus. Ele sabia que não era possível gritar, porque ele estava profundo. Ele estava lá na sarjeta. Eu creio que ele estava no meio daquelas fezes, que peixe come peixe. Imagina, irmão, você no meio da podridão. Eu falo de podridão, irmão, já estou falando do inferno. A Bíblia fala que Jonas clamou da profundeza do inferno, e ele clamou com a alma. O homem, quando clama, ele clama com a alma. E ele pôs na presença de Deus as suas necessidades. Ele falou: eu vou, Jesus. Se você me libertar, Senhor, eu vou pregar na cidade de Nínive. Eu vou pregar a tua palavra, porque aquele povo tem que ouvir. Mas eu sei que eles não vão ouvir, e o Senhor vai destruir aquela cidade. Aleluia. Jonas foi. Senhor, vai, não vou meter lá não. Eu creio que Jonas passou muito tempo a tirar aquela carniça do seu corpo. Eu vou falar na língua, irmão, língua do simples, porque eu sou da área rural, sou um pouco humilde. Eu quero dizer que eu não sei falar muitas vezes na teologia, mas a língua que eu falo, todos entendem, porque é uma língua simples e é particular para todo mundo. A simplicidade, ela vem do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele usa na simplicidade das pessoas. E eu quero dizer que muitas vezes a gente tem que ser assim, simples. Eu quero dizer que eu tenho passado por momentos difíceis. Então, quando eu senti necessidade de Deus, eu comecei a clamar a Deus. Eu olhei a minha vida e olhava para mim e falava: será que eu vou morrer? O doutor Vassilei olhava e falava: sua vida está tão curta, eu não dou nada para a sua vida. O doutor Robbins falou: você já está morto 50%. O doutor Genisvaldo falava: misericórdia, esse diabetes não abaixa. O doutor Robbins falou: você tem Deus? Eu falei: eu sou evangélico. Eu estava amarelo como um safrão. Eu acho que eu estava muito mais claro que aquela irmã ali. Não estou falando que você está amarela, não, irmã. Eu estava mais claro. Imagina um negão, careca, feio, amarelo. E quando o Senhor operou na minha vida,
Eu fiz uma campanha de oração e fui orando, e dali eu passei para o monte, e no monte o Senhor falou: eu faço o que o homem não faz, eu faço o que o homem faz e faço o que o homem não faz. Isso não é para o homem, isso é para mim. Aquilo eu senti que Deus estava me restaurando, Deus estava me edificando, mas Ele pôs a cidade de Nínive na minha presença. O homem tem que olhar não só para si, o homem tem que olhar para a obra de Deus. Nós somos pessoas emprestadas aqui nessa terra. Nós somos pessoas que estamos aqui para glorificar a Deus, pregar o Evangelho. Hoje, sabe por que esta igreja está talvez nesta maneira? Porque muitas vezes o pastor Jesus não está aqui com a chave e falando: quem quer a chave do seu carro? Muitas vezes o pastor fala: quem quer a chave da sua casa? Quem quer uma grande empresa? Mas o pastor Jesus fala: aquele que aceitar Jesus como seu Salvador, eu garanto que terá a vida eterna. Sabe a diferença do clamor? Se você vê a parábola do Lázaro e o rico, você vai ver que tem uma diferença. Se você olhar que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. A Bíblia fala claramente, irmão, quando o crente morre, eu quero dizer que ele faz é viver. A Bíblia revela que os anjos pegou aquele mendigo que estava com o corpo coberto de ferida, muitas vezes comia resto dos outros para sobreviver, e ele foi levado aos seios de Abraão. Mas na mesma época o rico morreu, e a Bíblia fala que ele foi sepultado e foi para o Hades. Hades, irmão, é uma semelhança do primeiro inferno. É paralelo. É tipo você morar no Rio de Janeiro e ali tem as favelas. Eu não estou falando de gente, eu estou falando analogia de pessoas que quer muitas vezes só as bênçãos. Eu quero dizer que nós, para crescer na presença de Deus, nós temos que fazer algo muito especial. Para crescer, você tem que plantar. E quando você planta uma semente, você tem uma esperança que a árvore cresce e produz fruto. O Senhor, quando planta a palavra na sua vida, eu quero dizer que Ele também deseja que você cresça e produz fruto. E muitas vezes você estava esperando uma mensagem assim: eu quero uma mensagem maravilhosa. Eu quero dizer que é o que o Senhor está me dando. Eu nem li a palavra. Em Apocalipse a Bíblia fala que o Senhor comprou com o seu sangue, aquele que foi morto e com o seu sangue comprou para si homens de toda tribo, povos e nações. Então, quando eu falo em comprar, eu quero dizer que eu só falo das coisas do reino do céu. Eu quero dizer que a minha alegria é muito grande de falar das coisas de Deus. E quando eu falo nas coisas de Deus, eu quero dizer que eu sinto muitas vezes um cidadão diferenciado. Eu não importo o que eu tenho, não importa o que eu sou, eu importo que a glória de Deus manifesta na vida de cada um. E se você quiser ser um cidadão diferente, eu quero dizer que começa a provocar o milagre na vida das pessoas, começa a provocar a bênção nas vidas das pessoas. Eu quero dizer que Deus tem abençoado poderosamente a vida de cada um, que muitas vezes nós temos orado, mas abençoado de que maneira? Eu não vou orar para Deus te dar um carro, não, irmão. Eu vou orar para Deus fazer aquilo que Ele mandou. Aquele que estiver em minhas palavras, João 15, versículo 7. Aqueles que estiver em mim, e minhas palavras estiver em vós, pede o que quiser. A Bíblia fala que muitas vezes, irmão, na época que o povo servia Jesus, lá outrora, muito atrás, depois que Jesus ressuscitou, a lei judaica não permitia que entrava no templo. Eu quero dizer que templo é uma coisa, sinagoga é outra. Sinagoga é congregação. O templo só existia um. Para entrar numa sinagoga, segundo o historiador, precisava de uma autorização do sacerdote. Para entrar numa sinagoga, coxo, aleijado, cego não entrava. Portanto, quando Pedro chegou no templo Formosa, eu quero ser assim, mais expresso nas minhas palavras. O tempo é tão pouco.
Diz que Pedro chegou no templo Formosa e ali havia um coxo. Ele estava onde? Na porta do templo. Ele não estava dentro da porta do templo. Porque dentro do templo, irmão, só entrava gente que era necessário ser certinho. Não podia ter mão mirrada, não podia ser aleijado, não podia ser cego, não podia ser mudo. A lei judaica proibia esse tipo de coisa. E aquele aleijado ficava ali dias após dia pedindo esmola. E vendo Pedro e João, ele falou: me dá uma esmola. E diz que Pedro olhou para ele e falou: não, eu sou pobre, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho é a unção de Deus, e isso eu posso te dar. Levanta, levanta, levanta e anda em nome de Jesus. Diz que aquele homem levantou e entrou no templo glorificando a Deus, porque o homem, quando recebe a bênção de Deus, ele tem direito mais do que todos. Aleluia. E hoje eu quero que você talvez não esteja só na porta do templo. Hoje muitas vezes eu não quero que você tenha o direito só de falar. Eu quero que você tenha o direito de Pedro hoje. Tem algum enfermo beirando a sua casa? Tem algum enfermo muitas vezes lá no hospital? O Senhor muitas vezes, irmão, está cobrando hoje da raça humana que o povo está sendo crente só na igreja. Eu vou fazer uma pergunta aqui que o Senhor está mandando agora. Quantos que não é crente aqui nesta noite? Aleluia. Está vendo, irmão? A Bíblia fala aí de as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Fazer discípulo a toda a nação. Eu lembro quando o pastor Jesus andava numa motinha. Estava comentando com isso hoje. Nós saíamos distribuindo folheto. Uma igrejinha do outro lado do morro lá. E nós saíamos de casa em casa. A ganância do pastor Jesus pelas almas era tão grande que muitas vezes nós falávamos em língua no meio da rua, porque nós jejuava. Hoje a igreja muitas vezes não jejuma, a igreja muitas vezes não busca o poder de Deus, porque muitas vezes nós estamos acomodados, nós estamos sentados para ouvir o que o povo tem para nós. Age igreja, age igreja. Vou mostrar outro clamor. O povo fala que quando o povo do Egito estava ali debaixo de chimbata, debaixo de cacetada, debaixo de taca, passando fome, muitas vezes estrupado, e muitas coisas ruins, porque aquele povo de Faraó era ruim. A Bíblia fala que aquele povo era cruel, pastor Jesus. E aquele povo de Israel era o povo da promessa. Eles não conseguiam mais sofrimento. A Bíblia fala que eles clamou. E Moisés, lá cuidando das ovelhas do seu sogro, andando sobre o monte Horebe, olhou um fogo bonito. A curiosidade do homem é essa: eu vou ver o que é. Ele não sabia que ali estava o problema, muitas vezes, da sua vida. Ele chegou naquele fogo, e daquele fogo saiu uma voz, eu creio que como de um trovão: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é santo. Ele tremeu nas bases, irmão. Moisés tremeu nas bases. Ele viu que o Senhor Deus precisava dele, assim como o Senhor Deus precisa de você na obra dele. Pensa que em você é um representante dos céus aqui na terra. Você é um representante do Senhor Jesus. E não adianta você falar que sim, que não. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher que serve a Deus. E Moisés falou: o que queres, Senhor? Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Significa que o homem, quando clama a Deus, ele está em sofrimento. Não adianta, irmão. Tem gente que vamos levantar um clamor a Deus, e muitas vezes a sua vida financeira está muito bem. Então vamos orar a Deus. A Bíblia fala que o céu é lugar de louvor, a terra é lugar de oração, e a vida limitada do homem, quase no inferno, é lugar de clamor. E se você hoje pertence a qual destas unidades na presença de Deus,
Qual o tipo de gente que você é? Eu quero dizer que hoje eu quero levantar um clamor no final deste culto, para quando eu vim aqui, talvez a próxima vez, não sei se Deus vai me dar esta oportunidade, porque a gente é limitado nessa terra. A Bíblia fala que o dia da manhã não nos pertence, e é verdade. Então eu quero dizer que hoje, sai daquele cantinho, sai da porta do templo, entra para o templo glorificando a Deus, entra para a igreja do Senhor glorificando a Deus, une com o seu pastor. Os dias são maus, as almas estão perecendo, as almas estão precisando. Muitas vezes você está aí olhando, muitas vezes igual eu só olhava para mim. Eu quero dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. E tem algo para você fazer. A Bíblia fala que a seara é tão grande, mas no final dos tempos os ceifeiros são tão pouco. Aleluia. Eu queria ver o povo que dava glória a Deus, irmão. Ouvir é muito bom, mas glorificar a Deus é melhor ainda. Eu quero dizer que se esse fogo que está dentro de mim apagar, eu vou aceitar Jesus de novo, porque eu quero glorificar a Deus. Eu aqui só estou ensaiando, porque eu quero glorificar Ele lá no céu. Lá a Bíblia diz que não vai ter noite. A Bíblia diz que lá não vai ter cansaço. A Bíblia fala que lá não vai ter choro. A Bíblia fala que lá você não vai ter lembranças ruins. Sabe por que a Bíblia fala? Porque a Bíblia fala aqui, onde eu falo da parábola de Lázaro. Lázaro foi levado aos seios de Abraão. E lá ele sentia todo chefão, todo acolhido, consolado. O rico desceu e foi para as profundezas, e diz que lá olhava, o inferno é escuro, irmão. A Bíblia revela que o inferno é escuro, e o céu é lugar de claridade, porque a glória do Senhor, a Bíblia fala que vai brilhar dia e dia e dia e dia. Lá não vai ter noite. E diz que o povo vai glorificar: santo, santo, santo é o nome do Senhor. Então, quando a gente olha para o sofrimento daquele rico, ele fala, pede, pai Abraão. Outra oportunidade de eu explicar que aquele homem era crente. Pai Abraão, permita que Lázaro molhe o dedinho aí na água e refresca minha língua. Nem se nós quisesse, poderia, porque o Lázaro sofreu na terra e foi justo. Você teve toda a regalia, portanto, você não foi piedoso. Mas eu tenho 5 irmãos lá na terra, na casa de meu pai. Permita que um vá lá e prega para ele. Eu quero dizer que não existe isso não, irmão. Morreu, ó, você não é profeta mais não. Se você não profetizar, não falar o que você sente agora em vida, depois que você morrer, aleluia, vai ter jeito não. Se você vê uma pessoa necessitada ali e não poder ajudar com a palavra do Senhor, a palavra de poder, a palavra de salvação, eu quero dizer que lá, depois vai ser tarde. Se um inocente morrer por falta da tua palavra, o Senhor mandar você falar e você não falar, naquele dia, o Senhor vai requerer. E a Bíblia fala que no último dia do juízo final, toda língua, todo joelho, todo povo, toda tribo vai estar diante do grande trono. A Bíblia fala que a terra vai fugir, o céu vai fugir e vai ficar só a glória de Deus. E se você ficar diante de Deus, irmão, eu quero dizer, você não vai ter oportunidade de correr. E a Bíblia fala que você vai ter que ser o confesso de você mesmo. Eu vou condenar o pastor Jesus, eu vou condenar a irmã Neuza ali, sabe? Porque não, irmão, você vai condenar você mesmo. Eu estou diante de Todo-Poderoso, eu vou confessar os meus pecados. A Bíblia fala que o mar vai devolver os seus mortos, o fogo vai devolver os seus mortos, a terra vai devolver os seus mortos, porque o Senhor vai exigir de todo o planeta, aonde estiver uma alma, Ele vai requerer.
ele vai querer para trás. Então, irmão, no meu ministério, eu quero falar que eu não prego carro, eu não prego empresa, eu prego Jesus, aquele que pode te curar hoje, aquele que te pode libertar hoje, aquele que te pode edificar hoje, aquele que te pode fazer você crescer hoje. Todos querem crescer, não quer não? Qual pastor que não prega numa pequena igreja que ele não quer pregar num estádio? Qual pastor que não quer atravessar a fronteira? Qual vereador que não quer ser prefeito? Qual prefeito que não quer ser deputado? Qual deputado que não quer ser governo? E assim por diante, presidente. Qual advogado que não quer ser juiz, irmão? E eu quero dizer, o que você quer ser esta noite? Quer ser essa pessoa sentada aí, olhando esse tanto de poltrona vazia, esperando uma pessoa necessitada de Deus sentar aí e ouvir a palavra de salvação, e o pastor Jesus fazer igual o profeta Isaías, quem deu crédito à nossa pregação, manifesta a sua mão direita, aleluia. Irmão, eu tenho andado em algumas fazendas, e eu quero dizer que na área rural, o poder de Deus tem sido manifesto, porque o povo pouco ouve, porque muitas vezes a tecnologia não chegou até as áreas rurais, lá no sem terra, e aquele povo, a esperança deles é pouca, então eles começam a jejuar, buscar a Deus, e diz que a igreja primitiva, ela ia ser dispersa, e quando eu olho a igreja primitiva, eu olho na área rural, porque na cidade grande de hoje, irmão, nós temos pessoas que adoram a Deus, mas muitas vezes a ocupação da vida, a tecnologia, tira o foco do Espírito. E isso, irmão, eu tenho observado em vários cantos da terra. Eu estive ali no Pará, irmão, e lá o povo olha muito para as vestes. Eu quero dizer que esse povo que está aqui, a maioria que está aqui, ia ser reprovado. Lá faz um calor de 40 graus, mas se você não tiver com terno e gravata, você não é crente lá não, pastor. Você nem é apresentado talvez como obreiro é, mas é a cultura deles. O pastor hoje estava falando sobre cultura aqui na escola dominical, culturas diferentes. E você vai para os Estados Unidos, tem nego com cabelo lá nas costas, tatuagem, de bermuda, e tocando o instrumento da igreja. É cultura deles. Quem é eu para julgar as pessoas? Mas eu quero dizer que a cultura de Jesus, ela não vai mudar na vida de ninguém. A cultura de Jesus, ela não muda, ela é para sempre. Ele fala, eu sou ontem, hoje, eternamente. E nós muitas vezes temos que pegar a cultura de Jesus. Eu sou crente antigo, irmão, e louvo a Deus por isso. Muitas vezes eu falo demais, e louvo a Deus por isso também, porque Deus me deu essa oportunidade de falar. Muitas vezes alguém reclama, mas se alguém não reclamar de mim, eu vou sentir inútil. Tem um pé de caju que tem um monte de caju, aqueles bichão bonitos, vermelho, amarelo. E tem um pé de caju que só tem folha. Eu quero dizer, em qual que você vai jogar uma pedrinha? Se esses homens não der fruto, eles não vão receber pedrada. Se eles tiverem só a aparência de uma bela árvore, eles não vão levar uma cacetadinha. Mas quando o homem produz fruto, ele leva pedrada, ele leva paulada, ele leva saculejão. Sabe por quê? É porque ele produz fruto digno de arrependimento, aleluia. Eu quero dizer que é melhor viver com as pedradas do que viver na aparência. E nesta noite, eu quero dizer que começa a produzir fruto, irmãos. O tempo está próximo. O tempo são mau, pastor. Eu quero dizer que o pastor Jesus, na época da convenção dele, eu estava comentando isso hoje, ele ganhava 10 salários. Na época era um bom salário, poucas pessoas. Na época do Fernando Henrique Cardoso, ganhava esse salário. E ele largou tudo para ganhar um salário mínimo.
Eu lembro quando nós foi representado diácono ali, ele chorou e joelhou no chão e falou: Senhor, faça eu honrar esta credencial. Diácono. Diácono, irmão. E eu olhei para ele e vi uma fé tão grande. Ah, Jesus. Hoje eu te falo, se você tem um bom emprego, irmão, o Senhor fica em segundo plano. O Senhor fica em terceiro plano. Primeiro vem a sua condições financeiras. Segundo, você vem a sua família. E terceiro vem o Senhor Deus. E a Bíblia fala que o nosso Deus é Deus de primícia. Para encerrar nas minhas palavras, sem ler a palavra e falando da palavra, eu quero dizer, o terceiro clamor. Elias estava diante de 400 profetas. Aleluia. Ele diz que aquele povo clamava ao seu Deus Baal. A Bíblia fala que eles chicoteava e cortava com faca. Sangue descia, eu creio, até no seu joelho, nos pés. E eles clamavam. E Elias, como disse, tão certo como meu Deus vive e cuja presença eu estou, clama mais alto. Clama. Talvez ele está dormindo. Talvez ele está viajando. Ou talvez ele não quer te atender. 3 horas da tarde o povo estava clamando. Elias orou a Deus. Primeiro Elias foi lá e consertou o altar. Tem uma pedrinha torta dali, tem uma pedrinha torta daqui. Eu quero que os meus furem um buraco bem grande aqui, para completar, joga água nesse bezerro aí. Moia, joga água. Diz que encheu. E Elias orou a Deus. O homem, quando está na presença de Deus, ele ora a Deus. O homem, quando está na aflição, ele clama a Deus. O homem, quando está preparado para ir para o céu, ele louva a Deus. Eu quero dizer que nesta noite, se você quiser receber a tua bênção, como Elias recebeu, ore a Deus. Se você quiser receber sua bênção, como Baal, clama a Deus. Ou como Jonas, clama a Deus. Mas eu quero que você volte atrás, como Jonas, e vai até a cidade de Nínive. Vai à cidade de Goianésia, vai no Carrilho, vai lá na Nova Esperança, vai, eu não sei em quanto setor tem Goianésia, e começa a pregar beirando a tua casa. Começa a trazer gente para esta igreja. A seara é grande, poucos são ceifeiros. Então eu quero dizer só o versículo de número de Salmo 116. No versículo 12, o salmista Davi, quando ele viu a grandeza de Deus, ele orou para o Senhor. Ele era homem rico, grandes batalhas, ele tinha ganhado, conquistado o reino, como diz, vários reinos. Ele era um grande rei, ele conquistou tudo o que ele queria. Mas quando ele olhou a grandeza de Deus, ele disse, o que ele disse lá, irmão? Salmo 116, versículo 12, pode alguém ler para mim? Aleluia, aleluia. Eu quero dizer que salmista, ele era um grande compositor, um grande cantor, e ele era um grande rei, e ele vai ser sempre na história de Deus, segundo o coração de Deus. Aleluia. Que eu direi? 116, versículo 12. A minha Bíblia fala assim, que direi eu, pois, ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Diz essa aí para o seu irmão, que eu direi ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem feito. Aleluia. Eu quero dizer que eu estou alegre por esta oportunidade.
Eu quero agradecer o pastor Jesus ricamente. Eu quero agradecer o pastor Berico, os demais obreiros que estão aqui. Que Deus venha abençoar o ministério de cada um. Eu quero abençoar a pastora Neuza. Eu quero ministrar a bênção sobre a igreja. Que você hoje não fica só aí, muitas vezes, na batalha para ouvir a palavra. Eu quero dizer que a seara é grande e o Senhor precisa de você. O Senhor tem chamado. O Senhor sabe quem Ele chamou primeiro? Ele não chamou Nicodemo, não. Ele chamou Zaqueu. Zaqueu teve necessidade de Deus. Zaqueu subiu na figueira seca. E se você ver Nicodemo, ele foi ter com Jesus de noite, porque ele tinha vergonha. Ele era homem da corte. Zaqueu também era rico. Portanto, Zaqueu, ele não tinha vergonha de querer conhecer Jesus. E muitas vezes a gente tem vergonha de conhecer Jesus, falar de Jesus, e sendo que Ele é o autor da salvação. Em Timóteo capítulo 2, versículo 5, fala: há um só Deus, há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus, o autor da salvação. Então, nesse momento, eu quero dizer: põe-te de pé. Põe-te de pé diante do Senhor.